Nunca vou esquecer o olhar de nojo no rosto da Valentina quando ela pegou meu prato de comida, aquele que eu tinha guardado na geladeira da cozinha, e jogou direto no lixo na frente de 50 convidados. "Você não passa de lixo, Maria", ela disse, com aquele sorriso cruel que eu conhecia tão bem. "E lixo vai para onde pertence." Meu uniforme azul claro nunca me pareceu tão sujo quanto naquele momento, mesmo estando impecável. Eu tinha acabado de limpar cada centímetro daquele salão, preparado tudo para o jantar de aniversário do Sr. Rodrigo Mendes, e ali estava eu, sendo humilhada como se eu fosse menos que nada. O silêncio que caiu sobre a sala foi pior que qualquer grito. 50 pares de olhos me observando, alguns com pena, outros com indiferença, e a Valentina radiante, esperando minha reação. Mas o que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, era que nas próximas horas eu descobriria algo que transformaria aquela humilhação na maior vingança da minha vida. Meu nome é Maria Santos, tenho 42 anos e trabalho como faxineira há 23. Nos últimos 5 anos, essa mansão de 3 andares no bairro mais nobre da cidade foi minha segunda casa. Eu chegava todos os dias às 6 da manhã, quando o sol ainda estava nascendo, e saía às 6 da tarde, quando minhas costas já doíam tanto que mal conseguia me endireitar no ônibus. Limpava 17 quartos, 8 banheiros, 3 salas de estar, uma biblioteca que ninguém usava, e aquela piscina enorme onde a Valentina fazia suas festas intermináveis. Meu salário de R$ 1.500 pagava o aluguel do meu barraco na periferia, mantinha meus 2 filhos na escola pública e o que sobrava ia para os remédios da minha mãe, que tinha diabetes e pressão alta. Não era uma vida fácil, mas era minha vida, e eu tinha orgulho de cada centavo ganho com honestidade. A família Mendes era composta pelo Sr. Rodrigo, um empresário do ramo imobiliário que eu via talvez 2 vezes por mês, sempre trancado no escritório, falando ao telefone sobre negócios que eu não entendia. A esposa dele, Dona Márcia, era uma mulher magra e cansada que passava a maior parte do tempo em spas e clínicas de estética, voltando sempre com o rosto um pouco diferente, um pouco mais esticado. E então tinha a Valentina, 26 anos, formada em administração numa faculdade particular caríssima e absolutamente incapaz de fazer qualquer coisa por si mesma. Ela acordava ao meio-dia, gritava meu nome da cama para que eu trouxesse café na bandeja de prata e passava o resto do dia gastando o dinheiro do pai em roupas, festas e mantendo aquele namorado playboy que dirigia uma Ferrari vermelha. No começo, quando comecei a trabalhar na mansão, a Valentina me ignorava. Eu era invisível, apenas mais uma peça da mobília que limpava e arrumava as coisas. Mas nos últimos 2 anos, alguma coisa mudou. Ela começou a reparar em mim, mas não de forma boa. Começou com pequenas crueldades, coisas que pareciam acidentes. Derramar vinho tinto no tapete persa que eu tinha acabado de lavar, dizendo "ops" com aquele sorrisinho. Jogar as roupas dela no chão do closet depois que eu tinha passado horas organizando. Chamar amigas para a mansão e fazer questão de me dar ordens na frente delas, só para mostrar quem mandava. "Maria, limpe isso. Maria, traga aquilo. Maria, você esqueceu de dobrar minhas toalhas exatamente como eu gosto." Cada ordem vinha carregada de desprezo, como se ela precisasse me lembrar constantemente do meu lugar. Eu aguentava calada. Precisava daquele emprego. Meu filho mais velho, o Roberto, tinha 15 anos e sonhava em fazer faculdade. A Júlia, de 12, precisava de óculos novos que o SUS demorava meses para fornecer. Minha mãe dependia de remédios caros que eu comprava com desconto na farmácia popular. Eu não podia me dar ao luxo de responder, de me defender, de ter orgulho. Então engolia cada humilhação, limpava cada bagunça proposital e fingia que não via os olhares de pena dos outros funcionários. O Carlos, o motorista, às vezes me oferecia uma palavra gentil. A Dona Conceição, a cozinheira que trabalhava lá há 15 anos, me dizia para ter paciência. "Um dia isso muda, Maria", ela falava, sem saber que tinha razão. A primeira grande humilhação aconteceu 3 meses antes daquele jantar fatídico. Era uma quinta-feira, e a Valentina tinha trazido seu grupo de amigas para um chá da tarde na varanda. 5 moças da mesma idade, todas vestidas com roupas de grife,
todas com aquela mesma expressão de superioridade. Eu estava servindo os doces franceses que a dona Conceição tinha preparado, caminhando silenciosamente entre elas, quando ouvi a Valentina contar uma piada. Sabem qual é a diferença entre a Maria e a mobília? Ela perguntou, e as amigas ficaram esperando a resposta. A mobília tem valor de revenda. Elas explodiram em gargalhadas, enquanto minha mão tremia segurando a bandeja de prata. Continuei servindo como se não tivesse ouvido nada, mas senti meu rosto queimar de vergonha. Uma das amigas, uma loira de cabelos lisos, que devia ter ido ao salão naquela manhã, olhou para mim com falsa pena. "Ah, Valentina, não seja má", ela disse, mas estava rindo também. "A Maria é gente boa. Quem mais limparia sua bagunça?" Terminei de servir e voltei para a cozinha, onde me tranquei no banheiro de serviço e deixei as lágrimas caírem por exatos 5 minutos. 5 minutos era tudo o que eu podia me permitir. Depois lavei o rosto com água fria, retoquei o cabelo preso em coque e voltei ao trabalho. A dona Conceição estava na cozinha e viu meus olhos vermelhos. Ela não disse nada, apenas apertou meu ombro com sua mão calejada. Esse era nosso código silencioso de solidariedade. Estávamos todas ali sobrevivendo do mesmo jeito, engolindo humilhações para manter nossos empregos, mantendo a dignidade do único jeito que podíamos, fazendo nosso trabalho com perfeição. Mas a Valentina não parava. Parecia que quanto mais eu aguentava calada, mais ela queria me quebrar. Teve o dia que ela, acidentalmente, derrubou minha bolsa no chão, espalhando meus pertences pelo corredor de mármore. Minha carteira velha, o batom barato que eu usava, o bilhete do Roberto dizendo "Te amo, mãe", tudo exposto como evidência da minha pobreza. Teve o dia que ela me fez refazer a limpeza do quarto dela 4 vezes, encontrando poeira imaginária, cabelo inexistente, manchas que só ela via. Teve o dia que ela perguntou na frente do namorado quanto eu ganhava, e quando eu respondi timidamente, ele deu uma risada curta e disse: "Eu gasto isso em uma noite." E a Valentina riu junto, me olhando como se eu fosse um animal de zoológico, uma curiosidade patética. Os outros membros da família viam e não faziam nada. O senhor Rodrigo, nas raras vezes que presenciava algo, apenas suspirava e saía da sala. A dona Márcia, quando estava em casa e não em algum spa, fingia não notar. Uma vez, apenas uma vez, ela me olhou depois de a Valentina ter gritado comigo por causa de uma toalha que não estava dobrada exatamente como ela queria. Vi algo no olhar da dona Márcia, talvez culpa, talvez cansaço, mas ela não disse nada. Apenas tomou mais um comprimido daqueles que ela guardava na bolsa de grife e subiu para o quarto. Era como se todos na casa tivessem aceitado que a Valentina era intocável, uma princesa mimada cujos caprichos deveriam ser atendidos, cujas crueldades deveriam ser toleradas. Mas o verdadeiro inferno começou 2 meses antes do jantar, quando a Valentina passou a me culpar por coisas que eu não tinha feito. Primeiro foi um colar de pérolas que ela jurava ter deixado na penteadeira e que tinha sumido. Ela me acusou na frente da mãe, dizendo que eu era a única que tinha acesso ao quarto. Revirei minha bolsa na frente delas, esvaziei meus pertences no chão, provando que eu não tinha nada. O colar apareceu 3 dias depois, dentro de uma das bolsas dela, mas ela nunca pediu desculpas. Só deu de ombros e disse: "Ah, estava aqui." Depois foi dinheiro que ela jurava ter deixado na mesa de cabeceira. R$ 500 que ela disse ter sumido. Novamente fui acusada. Novamente tive que provar minha inocência, abrindo minha carteira miserável que tinha apenas R$ 32. O dinheiro nunca apareceu, mas a acusação ficou no ar, plantando dúvida, manchando minha reputação. Comecei a perceber que ela estava brincando comigo, como um gato brinca com um rato antes de matá-lo. Cada acusação falsa, cada humilhação pública, cada momento de crueldade era calculado para me quebrar, para me fazer implorar, para me ver desistir. Mas eu não podia desistir. Não tinha para onde ir. Não tinha outro emprego esperando. Aos 42 anos, sem ensino médio completo, com 2 crianças dependendo de mim, aquele emprego era tudo que eu tinha. Então continuei limpando, continuei servindo, continuei abaixando a cabeça e dizendo sim, senhorita Valentina, para cada ordem absurda que ela me dava. Foi a dona Conceição quem me alertou que algo grande estava para acontecer. Era uma sexta-feira, uma semana antes do jantar, e ela me chamou para a despensa da cozinha, fechando a porta atrás de nós. "Maria, tome cuidado", ela sussurrou, seus olhos castanhos, cheios de preocupação. Ouvi a Valentina conversando com uma amiga no telefone. Ela disse que está planejando algo para você, algo que vai acontecer na festa do pai dela. Senti meu estômago afundar. "O que ela disse?" perguntei, minha voz saindo mais fraca que eu gostaria.
A dona Conceição balançou a cabeça. Não entendi tudo, mas ela estava rindo. Aquela risada maldosa que ela tem. Disse algo sobre finalmente se livrar de você de uma vez. Agradeci o aviso, mas o que eu poderia fazer? Pedir demissão antes de ser demitida? Perder a indenização que era meu direito? Deixar que ela vencesse sem nem lutar? Cheguei em casa naquela noite e contei tudo para minha mãe. Ela estava sentada na nossa pequena sala, assistindo a novela das 8 na televisão velha que tínhamos ganhado de um vizinho. Quando terminei de falar, ela desligou a TV e me olhou com aquela sabedoria que só quem viveu muito tem. Minha filha, você sempre foi forte, mais forte que eu, mais forte que seu pai era. Se essa menina quer te derrubar, deixa ela tentar. Mas você não cai fácil, você aguenta. Abracei minha mãe e senti suas mãos tremendo um pouco por causa do Parkinson que tinha começado a aparecer. Mais um motivo para eu não poder perder aquele emprego. Mais uma boca para alimentar, mais um remédio para comprar. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que trabalha duro e merece mais respeito, deixe seu like neste vídeo. Se inscreva no canal porque você precisa ver o que aconteceu quando ela descobriu quem eu realmente era. E me conta nos comentários, você aguentaria essa humilhação ou reagiria na hora? Sua história pode ajudar alguém que está passando por isso agora. A semana que antecedeu o jantar foi a pior da minha vida. A Valentina aumentou a pressão de formas que eu nunca imaginei possíveis. Na segunda-feira, ela me fez lavar todas as janelas da mansão novamente, mesmo tendo feito isso na sexta anterior. Eram 43 janelas, algumas tão altas que eu precisava subir em escadas precárias que faziam meu coração disparar de medo. Levei o dia inteiro. Pulei o almoço porque não queria dar a ela o prazer de me ver descansando, e quando terminei às 7 da noite, com as mãos cheias de bolhas, ela passou o dedo na janela da sala e disse: "Ainda está com manchas, faça de novo amanhã." Não estava com manchas, ela estava mentindo e nós duas sabíamos disso. Na terça-feira, ela derramou uma garrafa inteira de esmalte vermelho no tapete branco do quarto dela. Vermelho sangue, espalhado como uma cena de crime. Me chamou aos gritos, dizendo que eu tinha deixado o esmalte cair. Eu nem tinha entrado no quarto dela naquele dia. Passei 6 horas de joelhos tentando tirar aquela mancha, usando todos os produtos que conhecia, enquanto ela ficava sentada na cama rolando o feed do Instagram e rindo das coisas que via. O tapete ficou manchado permanentemente. "Você vai pagar por isso", ela disse quando desisti. "Vou descontar do seu salário." Ela não tinha esse direito, mas o que eu ia fazer? Processar a filha de um milionário? Na quarta-feira, ela convidou o namorado para almoçar e me fez servir a comida que a dona Conceição tinha preparado. Mas antes de servir, ela me parou e disse: "Maria, você não vai servir vestida assim. Está parecendo uma mendiga. Meu uniforme estava limpo, passado, impecável. Vá trocar", ela ordenou. Fui até o quartinho de empregada onde eu guardava uma muda de roupa. E quando voltei, ela olhou para mim e fez uma careta. "Horrível, mas serve. Você não tem jeito mesmo." Servi o almoço enquanto ela e o namorado conversavam como se eu fosse um móvel. Em determinado momento, ouvi ele perguntar: "Ela mora aqui?" referindo-se a mim. "Deus me livre", a Valentina respondeu. "Ela só vem fazer o trabalho sujo e vai embora para o buraco dela." Ele riu. Eu continuei servindo. Na quinta-feira, ela me convocou para uma reunião no escritório dela, uma salinha que ficava no 2º andar e que ela raramente usava. Quando entrei, ela estava sentada atrás da escrivaninha de mogno, brincando com uma caneta cara. "Sente-se", ela ordenou, apontando para a cadeira de plástico na frente da mesa. Era a primeira vez que ela me pedia para sentar na presença dela. Sentei com as mãos no colo, esperando. "Maria, nós precisamos conversar sobre seu desempenho", ela começou, usando aquele tom de voz que pessoas importantes usam quando vão demitir alguém. Meu coração começou a bater mais rápido. "Seria agora? Tenho recebido reclamações sobre a qualidade do seu trabalho. Minha mãe disse que o banheiro dela não estava limpo. Meu pai reclamou que o escritório estava empoeirado. Tudo mentira. Eu sabia que era mentira. Ela sabia que eu sabia. Então, vou precisar que você trabalhe mais horas sem aumento de salário. Chegue às 5 da manhã e saia às 8 da noite. Isso vai mostrar seu comprometimento." Fiquei em silêncio, processando. 3 horas a mais por dia sem pagar nada. "Algum problema?" ela perguntou com aquele sorriso. "Não, senhorita", eu respondi. Porque o que mais eu poderia dizer? Na sexta-feira, véspera do jantar, ela estava particularmente animada. Eu a vi conversando ao telefone com várias amigas, rindo alto, planejando algo. Ouvi fragmentos das conversas enquanto limpava o corredor próximo ao quarto dela. "Vai ser incrível. Finalmente vou me livrar. Você vai ver",
Ela merece. Cada palavra era uma facada na minha esperança. Tentei me concentrar no trabalho, limpar cada canto da mansão para a festa do dia seguinte, mas minha mente não parava de imaginar o que ela estava planejando. Pensei em não aparecer no sábado, em ligar dizendo que estava doente, mas sabia que isso só pioraria as coisas. Se eu ia ser demitida, que fosse olhando nos olhos dela. Os outros funcionários estavam tão nervosos quanto eu. O Carlos me parou na garagem quando eu estava saindo. Maria, qualquer coisa que aconteça amanhã, saiba que você é uma mulher digna. Não deixe ela te fazer sentir o contrário. Agradeci com um aceno de cabeça, incapaz de falar porque sabia que se abrisse a boca, choraria. A dona Conceição me abraçou na despedida, apertando forte demais, como se fosse a última vez. Deus está vendo tudo, minha filha, ela disse. Eu queria acreditar, mas naquele momento parecia que Deus tinha coisas mais importantes para observar do que uma faxineira sendo humilhada por uma menina rica. Cheguei em casa e abracei meus filhos mais forte que o normal. O Roberto percebeu que algo estava errado. Mãe, você está bem? Ele perguntou, seus olhos de adolescente ainda cheios daquela inocência que eu lutava para proteger. Estou, filho, só cansada. A Júlia quis que eu ajudasse com o dever de casa de matemática, e eu passei 1 hora tentando lembrar frações enquanto minha mente estava a milhões de quilômetros dali, imaginando o pior. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto rachado do meu quarto, ouvindo os barulhos da favela, os cachorros latindo, as motos passando, as conversas dos vizinhos. Pensei em todas as humilhações que tinha engolido. Pensei em quantas vezes tinha abaixado a cabeça quando queria gritar. Pensei no que diria aos meus filhos se fosse demitida sem justa causa, sem dinheiro para as contas do próximo mês. O sábado amanheceu ensolarado, como se o universo não soubesse que era o pior dia da minha vida. Levantei às 4 da manhã mesmo, tomei banho, vesti meu uniforme mais bem passado, prendi o cabelo em um coque perfeito. Se eu ia cair, cairia com dignidade. Peguei 2 ônibus para chegar à mansão, chegando às 5h30. A casa já estava sendo decorada por uma equipe externa que a Valentina tinha contratado. Flores caras por todo lado, mesas sendo armadas no jardim, um quarteto de cordas ensaiando no gazebo. Tudo perfeito, tudo caro. Tudo para celebrar mais um ano do Sr. Rodrigo. Passei o dia trabalhando ao lado da dona Conceição na cozinha, ajudando a preparar canapés, organizar taças de cristal, verificar se tudo estava impecável. A festa começaria às 8 da noite, mas os preparativos consumiram todo o dia. A Valentina apareceu por volta das 2 da tarde, já arrumada com um vestido que provavelmente custava mais que meu salário de 1 ano. Ela me olhou e sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era o sorriso de quem sabe algo que você não sabe. Maria, você vai servir hoje à noite, ela disse. Quero você circulando entre os convidados com as bandejas. Afinal, meu pai merece o melhor. E você, bem, você é o melhor que temos para serviços menores. Os convidados começaram a chegar às 8 em ponto. 50 pessoas da alta sociedade, empresários, políticos, amigos da família. Todos vestidos com roupas de grife, todos exalando perfumes importados, todos falando sobre viagens internacionais e investimentos como se fossem assuntos corriqueiros. Comecei a circular com as bandejas de canapés, oferecendo educadamente, sendo invisível como sempre fui. A Valentina estava radiante, circulando entre os convidados, apresentando o namorado, rindo alto demais. Ela me lançava olhares ocasionais, verificando se eu estava vendo seu triunfo, sua felicidade às custas do trabalho duro de pessoas como eu. Às 9 horas, depois do jantar formal que foi servido no salão principal, o Sr. Rodrigo fez um discurso agradecendo a todos pela presença. Ele falou sobre sucesso, sobre família, sobre conquistas. A Valentina estava ao lado dele, linda e sorridente, a filha perfeita. Foi quando ela pegou o microfone das mãos dele. Pai, com sua licença, eu também gostaria de fazer um anúncio, ela disse, sua voz doce como mel envenenado. O salão ficou em silêncio, todos os olhos nela. Eu estava encostada na parede do fundo, segurando uma bandeja vazia, meu coração começando a bater descompassado. Ela me localizou com os olhos. Como todos sabem, meu pai sempre nos ensinou sobre a importância de manter padrões de excelência em tudo que fazemos. Ela pausou dramaticamente. E, infelizmente, nem todos ao nosso redor compartilham desses padrões. Senti meu estômago afundar. Ela estava começando. Nossa faxineira, a Maria, tem trabalhado aqui há 5 anos, ela continuou, e agora todos os olhos estavam me procurando. 50 rostos se virando para me olhar. Quis desaparecer.
E durante esse tempo, temos sido extremamente generosos, tolerantes até com suas deficiências. A palavra caiu como uma bomba. Mas recentemente, itens valiosos começaram a desaparecer da casa. Um colar de pérolas, dinheiro, pequenas coisas que uma pessoa desesperada poderia achar que não seriam notadas. Meu sangue congelou. Ela não estava apenas me demitindo, estava me acusando de roubo na frente de 50 testemunhas. Valentina, não, comecei a dizer, mas minha voz foi abafada pela continuação dela. Então, pai, com todo o respeito, acho que precisamos tomar uma atitude hoje. Na frente de todos, para que fique claro que nossa família não tolera desonestidade. O senhor Rodrigo parecia desconfortável, mas não disse nada. A dona Márcia olhava para o chão. Ninguém ia me defender, ninguém ia questionar. A Valentina se aproximou de mim, seus saltos altos batendo no piso de mármore, ecoando no silêncio absoluto do salão. Ela parou a poucos centímetros de mim, tão perto que eu podia sentir seu perfume caro. Maria, você está demitida por justa causa, ela disse, alto o suficiente para todos ouvirem. E se eu descobrir que você levou qualquer coisa dessa casa, vou processar você e sua família inteira. Lágrimas começaram a se formar nos meus olhos, mas eu lutei contra elas. Não ia chorar. Não ia dar a ela essa satisfação. Foi quando ela viu minha marmita de alumínio, aquela que eu tinha trazido de casa com arroz, feijão e um pedaço de frango que sobrou do almoço. Estava em cima do balcão da copa, onde eu sempre deixava. Ela caminhou até lá, pegou a marmita e voltou para o meio do salão. Isso aqui, ela disse, erguendo minha comida como se fosse evidência de um crime. É patético. Você traz comida de casa porque não pode nem comprar comida decente. E ainda assim, rouba da gente. Ela caminhou até a lixeira de inox do canto da sala, aquela grande e cara, e jogou minha marmita dentro, comida e tudo. O barulho do alumínio batendo no fundo vazio ecoou como um tiro. Você não passa de lixo, Maria, ela disse, virando-se para me encarar. E lixo vai para onde pertence. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 50 pessoas me olhando, nenhuma defendendo. Alguns pareciam desconfortáveis, outros curiosos, alguns até divertidos com o drama. A Valentina estava radiante, seu momento de triunfo completo. Agora pegue suas coisas e saia da minha casa, ela ordenou. E se eu ver você por perto novamente, chamo a polícia. Minha garganta estava tão apertada que mal conseguia respirar, mas forcei meus pés a se moverem. Caminhei pela sala, sentindo cada olhar como uma queimadura na pele, e subi as escadas em direção ao quartinho de empregada onde eu guardava minhas coisas. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir a porta. Entrei no quartinho pequeno e abafado, com apenas uma cama de solteiro, um armário velho e uma janela que dava para o muro dos fundos. Sentei na cama e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei por 5 minutos completos, soluçando, abraçando minha própria barriga, sentindo toda a humilhação, toda a injustiça, todo o desespero de não saber como pagaria as contas do próximo mês. Mas então, limpei as lágrimas, respirei fundo 3 vezes e comecei a recolher minhas coisas. Não era muito. Uma muda de roupa, um par de chinelos velhos, uma foto dos meus filhos que eu mantinha na gaveta. Foi quando ouvi vozes vindo do escritório do senhor Rodrigo, que ficava ao lado do quartinho. A parede era fina, e eles claramente não sabiam que eu ainda estava ali. Eram 3 vozes, a Valentina, o senhor Rodrigo e uma terceira que eu não reconheci imediatamente, mas que parecia séria e profissional. Pai, eu fiz o que você pediu. A Valentina estava dizendo, sua voz já sem aquela doçura falsa de antes. Me livrei dela, agora ninguém vai descobrir. Descobrir o quê? Meu coração disparou e eu me aproximei da parede, pressionando o meu ouvido contra ela. Você tem certeza que ela não sabe de nada? Perguntou a voz desconhecida. Absoluta, respondeu a Valentina. Ela é burra demais para entender o que estava limpando no escritório todos esses anos. O inventário mostra que 3,5 milhões foram desviados através de faturas falsas. A voz desconhecida continuou. Se o conselho descobrir antes do fechamento do trimestre, todos nós vamos para a cadeia, Rodrigo. Incluindo você, Valentina, já que você assinou alguns documentos como diretora. O senhor Rodrigo soltou um suspiro pesado. Eu sei, Dr. Álvaro. Por isso precisávamos garantir que ninguém na casa pudesse testemunhar. A Maria tinha acesso ao escritório. Ela via documentos. Era arriscado demais mantê-la. Meu sangue congelou. Eles não estavam apenas me demitindo, estavam se livrando de uma testemunha. E os outros funcionários? Perguntou o Dr. Álvaro. A cozinheira e o motorista são velhos e leais, respondeu o senhor Rodrigo. Trabalham aqui há décadas, não vão falar nada.
mas a Maria era nova o suficiente para ser um risco, principalmente depois que ela começou a fazer perguntas sobre alguns documentos que viu. Eu nunca tinha feito perguntas sobre documento nenhum, mas percebi que isso não importava. Eles precisavam de uma desculpa para me eliminar do cenário, e a Valentina tinha criado o drama perfeito para fazer isso parecer justificado. "O dinheiro está seguro nas contas offshore?" perguntou a Valentina. "Sim", respondeu o Dr. Álvaro, "mas precisamos fazer tudo parecer legítimo nos livros da empresa antes da auditoria do mês que vem. Estou falsificando contratos de prestação de serviço, criando empresas fantasmas que supostamente foram pagas. Vai funcionar, mas não pode haver nenhuma ponta solta." E a Maria era uma ponta solta, concluiu a Valentina, com aquela frieza que me fez perceber que ela não era apenas mimada, era calculista, perigosa. Continuei ouvindo, mal conseguindo acreditar no que estava escutando. Eles discutiram detalhes técnicos que eu mal entendia. Falaram sobre transferências bancárias, sobre criar documentação falsa, sobre subornar o auditor se necessário. Mas o que ficou claro era que a família Mendes estava envolvida em uma fraude massiva na empresa, desviando milhões, e que minha demissão não tinha nada a ver com trabalho ruim ou roubo. Era para me silenciar sobre algo que eu nem sabia que tinha visto. "Ela assinou a demissão por justa causa?" perguntou o Dr. Álvaro. "Ainda não", respondeu a Valentina, "mas ela vai. Ela é pobre e ignorante. Vai assinar qualquer coisa que a gente colocar na frente dela. Certifique-se disso", ordenou o Sr. Rodrigo. "Se ela assinar justa causa, não pode processar por demissão irregular. E sem processo, sem investigação, sem ninguém fazendo perguntas sobre o que aconteceu nos últimos meses." A conversa continuou, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Minha mente estava correndo, processando, entendendo pela primeira vez que eu não era a vítima de uma menina mimada. Eu era uma peça em um jogo muito maior, muito mais perigoso. Terminei de pegar minhas coisas em completo silêncio, meu cérebro funcionando em velocidade máxima. Desci as escadas e saí da mansão pela porta dos fundos, passando pela cozinha, onde a dona Conceição estava lavando louça com lágrimas nos olhos. Ela me abraçou sem dizer nada e eu retribuí o abraço sussurrando em seu ouvido: "Me liga amanhã, é importante." Ela assentiu sem entender, mas confiando. Passei pelo jardim onde a festa ainda continuava, risadas e música alta, ninguém sequer notando minha saída. Atravessei o portão da frente e caminhei pelas ruas escuras do bairro Nobre até o ponto de ônibus. No ônibus lotado de volta para casa, sentada entre desconhecidos cansados que voltavam de seus trabalhos, algo mudou dentro de mim. A humilhação ainda doía, as lágrimas ainda queriam cair, mas por baixo de tudo isso, uma chama tinha sido acesa. Raiva. Não a raiva impotente que eu sentia antes, mas uma raiva fria, calculada, determinada. Eles tinham me subestimado, pensavam que eu era burra, ignorante, inofensiva. Achavam que eu assinaria qualquer papel, aceitaria qualquer acusação e desapareceria silenciosamente. Mas eles não sabiam que eu tinha ouvido tudo. Cada palavra, cada confissão, cada detalhe de seu crime. Cheguei em casa perto da meia-noite e encontrei minha mãe ainda acordada, esperando ansiosa. "Aconteceu?" ela perguntou, vendo meu rosto. "Aconteceu", respondi, e contei tudo. A humilhação pública, a acusação de roubo, a demissão na frente de 50 pessoas. Minha mãe ficou furiosa. Quis que eu fosse à polícia imediatamente, mas assegurei: "Ainda não, mãe, ainda não." Então contei sobre a conversa que tinha ouvido, sobre os milhões desviados, sobre a fraude, sobre eu ser uma testemunha inconveniente que eles queriam eliminar. Os olhos da minha mãe se arregalaram. "Maria, isso é perigoso. Essa gente tem dinheiro, tem poder. Podem fazer coisas ruins com você se souberem que você sabe." "Eu sei, mãe. Por isso preciso ser esperta." Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto rachado, tomei uma decisão. Eu não ia apenas defender minha dignidade. Eu não ia apenas provar minha inocência. Eu ia fazer justiça. E se a Valentina pensava que eu era apenas uma faxineira burra e inofensiva, ela estava prestes a descobrir o quanto estava errada, porque nas próximas semanas eu transformaria aquela conversa que ouvi no maior erro que eles já cometeram. E quando terminasse, não seria eu pedindo emprego de volta. Seria eles implorando para que eu não contasse o que sabia. A segunda-feira amanheceu com minha determinação apenas aumentada. Acordei cedo como sempre, mas em vez de pegar o ônibus para a mansão, sentei à mesa da cozinha com um caderno velho e comecei a escrever tudo o que tinha ouvido. Cada detalhe,
cada nome mencionado, cada valor citado, 3,5 milhões desviados. Dr. Álvaro envolvido na falsificação. Valentina assinando documentos como diretora. Empresas fantasmas, contas offshore, suborno de auditor. Escrevi tudo enquanto minha memória ainda estava fresca, e então reli 3 vezes para ter certeza de que não esqueci nada. Às 9 da manhã, recebi uma mensagem no celular de um número que não reconheci. Era a secretária do Sr. Rodrigo, pedindo que eu fosse à mansão assinar os papéis da demissão. É importante que a senhora compareça até amanhã. Caso contrário, precisaremos tomar medidas legais, dizia a mensagem, com aquele tom ameaçador velado. Respondi que iria na quarta-feira, ganhando tempo. Precisava de alguns dias para me preparar, para pesquisar, para entender exatamente o que tinha em mãos e como poderia usar. A primeira ligação que fiz foi para a dona Conceição, como tinha prometido. Ela atendeu sussurrando, claramente ainda na mansão. Maria, graças a Deus você ligou. Aqui está um caos. A Valentina está paranoica, verificando tudo, perguntando se alguém viu você mexendo em documento. O Sr. Rodrigo está trancado no escritório há 2 dias. Contei para ela resumidamente o que tinha ouvido e ouvi sua respiração acelerar. Meu Deus, Maria, você precisa ir à polícia. Ainda não. Primeiro preciso de provas. Conceição, você consegue tirar foto de algum documento do escritório? Qualquer coisa que pareça importante? Houve um longo silêncio. Maria, se eu for pega, eu sei, estou pedindo muito, mas você mesma disse que Deus está vendo tudo. Talvez seja a hora de ajudar a justiça divina com um empurrãozinho. Ela concordou hesitantemente, prometendo tentar. Na terça-feira, recebi 3 fotos pelo WhatsApp. Eram documentos do escritório, fotografados rapidamente com a câmera tremendo. Um era um contrato com uma empresa chamada Serviços Gerais Atlântico Lida, por um valor de R$400 mil. Outro era um extrato bancário mostrando transferências para contas que eu não reconhecia. O terceiro era um e-mail impresso onde o Dr. Álvaro discutia ajustar os números antes da auditoria. Não eram provas conclusivas, mas eram um começo. Conceição, você é um anjo. Escrevi de volta. Apague essas fotos do seu celular agora e tome cuidado. Minha próxima parada foi pesquisar sobre a empresa do Sr. Rodrigo. Gastei horas no computador da Lan House da esquina, lendo tudo o que conseguia encontrar. Mendes Empreendimentos Imobiliários era uma construtora grande, responsável por vários prédios comerciais na cidade. O Sr. Rodrigo era o presidente, mas a empresa tinha um conselho administrativo, acionistas, e estava prestes a abrir capital na Bolsa de Valores. Foi aí que entendi a urgência deles. Se a fraude fosse descoberta antes da empresa abrir o capital, não seria apenas cadeia. Seria a destruição completa do Império Mendes, a perda de centenas de milhões, a ruína de uma dinastia. Pesquisei também sobre o Dr. Álvaro. Descobri que ele era um advogado corporativo famoso, especializado em otimização fiscal para grandes empresas, o que aparentemente era um eufemismo para ajudar ricos a esconderem dinheiro. Tinha escritório em um dos prédios mais caros da cidade, dirigia um Mercedes preto e aparecia em fotos de eventos sociais, sempre ao lado de empresários e políticos. Um homem poderoso, perigoso, mas também um homem com reputação a zelar, com uma ordem dos advogados que poderia cassar sua licença se soubesse de suas atividades ilegais. Na quarta-feira de manhã, me arrumei com cuidado. Vesti minha melhor roupa, uma calça jeans sem rasgos e uma blusa branca simples. Prendi o cabelo, passei um batom. Queria parecer digna, não derrotada. Peguei o ônibus até a mansão, meu coração batendo forte, o envelope com os papéis que precisava assinar pesado na bolsa. Mas dentro do envelope, junto com os papéis, estava meu caderno com todas as anotações da conversa que tinha ouvido. Minha arma secreta. Fui recebida não na mansão, mas no escritório do Sr. Rodrigo no centro da cidade. Aparentemente, eles não queriam que eu voltasse a casa. A secretária, uma mulher fria de tailleur cinza, me conduziu a uma sala de reunião pequena, onde o Sr. Rodrigo e o Dr. Álvaro me esperavam. Não havia sinal da Valentina, mas eu podia sentir sua presença no ar, como um fantasma cruel. Maria, obrigado por vir, o Sr. Rodrigo começou, sua voz tentando soar gentil, mas saindo apenas cansada. Vamos resolver isso rapidamente para não tomar mais seu tempo. O Dr. Álvaro empurrou um conjunto de documentos na minha direção. Estes são os papéis da demissão por justa causa. Você assina aqui, aqui e aqui, ele disse, apontando com uma caneta cara.
O motivo é desvio de conduta e desaparecimento de itens da residência. Ao assinar, você renuncia ao direito de processar por demissão irregular e concorda que não receberá nenhuma indenização. Li os papéis lentamente, sentindo os olhos deles impacientes em mim. E se eu não assinar? Perguntei, minha voz mais firme do que esperava. Os dois homens trocaram um olhar. Então teremos que tomar medidas legais, disse o Dr. Álvaro. Temos testemunhas que viram você roubando. Temos evidências. Você pode acabar respondendo criminalmente. Testemunhas? Repeti. 50 pessoas viram a Valentina me acusar. Nenhuma me viu roubando, porque eu não roubei nada. Não torne isso difícil, Maria. Interveio o Sr. Rodrigo. Olha, vou ser generoso. Vou te dar 5.000 reais para facilitar sua vida enquanto procura outro emprego. Mas preciso que assine hoje. 5.000 reais. Era muito dinheiro para mim. Pagaria 3 meses de aluguel, compraria remédios para minha mãe, colocaria comida na mesa. A tentação era real. Mas então lembrei da humilhação na festa, da minha marmita jogada no lixo, da Valentina me chamando de lixo na frente de todos. E lembrei que essas pessoas não estavam sendo generosas, estavam com medo. Preciso pensar, disse, empurrando os papéis de volta. Posso levar para casa e trazer assinados depois? A irritação passou rapidamente pelo rosto do Dr. Álvaro. Maria, quanto tempo você precisa para pensar? É um acordo justo. 1 semana, respondi. Quero mostrar para um advogado antes de assinar. Foi uma jogada arriscada. Vi os dois homens ficarem tensos. Você tem advogado? Perguntou o Sr. Rodrigo, tentando esconder a ansiedade na voz. Tenho um primo que é advogado, menti. Ele disse para nunca assinar nada sem ele ver primeiro. Não era verdade, mas eles não precisavam saber disso. Muito bem, concordou o Dr. Álvaro, depois de um longo silêncio. 1 semana, mas não mais que isso. E Maria? Ele se inclinou para a frente, seus olhos frios me perfurando. Não seria sábio fazer alarde sobre isso. Espalhar histórias falsas sobre a família Mendes pode resultar em um processo por difamação. Você entende? A ameaça estava clara. Fique inquieta ou sofra as consequências. Assenti e saí daquela sala com as pernas tremendo, mas também com uma certeza crescente. Eles estavam desesperados, e pessoas desesperadas cometem erros. A semana que se seguiu foi a mais intensa da minha vida. Usei parte do dinheiro que tinha guardado para pegar mais horas na Lan House, pesquisando sobre leis trabalhistas, sobre fraudes corporativas, sobre o que significava ser uma testemunha. Descobri que, se o que eu tinha ouvido fosse verdade, a família Mendes estava cometendo vários crimes: apropriação indébita, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro, fraude fiscal. Crimes que podiam dar décadas de cadeia. Mas também descobri que seria minha palavra contra a deles. Eu não tinha gravação da conversa, não tinha documentos originais, apenas fotos de qualidade ruim que a Conceição tinha tirado. Não tinha acesso ao sistema bancário deles. Não tinha nada além do que tinha ouvido e anotado. E qualquer advogado deles argumentaria que eu estava inventando histórias por vingança, que era uma empregada demitida tentando extorquir uma família rica. Precisava de mais, precisava de algo irrefutável. Foi quando tive uma ideia: a auditoria. Eles tinham mencionado uma auditoria que aconteceria no próximo mês. Se eu conseguisse informar os auditores sobre a fraude, eles investigariam profundamente, encontrariam as evidências que eu não tinha acesso. Mas como fazer isso? Como uma faxineira desempregada contataria auditores de uma grande empresa sem parecer maluca? Precisava de alguém com credibilidade, alguém que pudesse levar minhas acusações a sério. A resposta veio de um lugar inesperado. Lembrei que a Valentina, numa de suas conversas ao telefone que eu tinha ouvido enquanto limpava, mencionou que o tio dela, irmão da dona Márcia, era um dos acionistas minoritários da empresa, e que esse tio, ao contrário do resto da família, era um homem sério que tinha construído sua própria fortuna e que não tinha muito carinho pela forma como o Sr. Rodrigo conduzia os negócios. Um possível aliado. Pesquisei e descobri que o tio se chamava Alberto Ferreira, dono de uma cadeia de supermercados. Tinha um escritório no mesmo prédio onde ficava a Mendes Empreendimento. Na quinta-feira daquela semana, tomei coragem e fui até lá, sem marcar hora, sem aviso. A secretária dele tentou me barrar, dizendo que ele não recebia sem agendamento, mas insisti. Diga a ele que é sobre a Mendes Empreendimentos e que é urgente. 5 minutos depois, eu estava sendo conduzida a um escritório amplo, onde um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, olhar inteligente, me observava com curiosidade. Você tem 5 minutos, ele disse, direto ao ponto. Faça valer a pena. Respirei fundo e contei tudo.
A demissão humilhante, a conversa que ouvi, os 3,5 milhões desviados, o Dr. Álvaro, as empresas fantasmas, o suborno do auditor. Falei rápido, sem enfeites, apenas os fatos. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos tamborilando na mesa de mogno. Você tem provas do que está dizendo? Ele finalmente perguntou. Mostrei as fotos que a Conceição tinha tirado e meu caderno com as anotações. Ele examinou tudo com atenção, seus olhos ficando mais sérios a cada segundo. Isso não é suficiente para a polícia, ele disse, mas é suficiente para mim pedir uma auditoria independente. Como acionista, tenho esse direito. Sentir esperança renascer no meu peito. O senhor vai fazer isso? Vou. Não porque me importo com você. Vamos ser honestos, mas porque se meu cunhado está roubando da empresa, está roubando de mim também. E isso eu não tolero. Ele pegou meu telefone e salvou o número. Mantenha isso em segredo. Não conte para ninguém que veio aqui. E não assine aquele papel de demissão até eu te ligar. Saí daquele escritório quase flutuando. Finalmente tinha um aliado. Alguém com poder. Alguém que podia fazer diferença. Os próximos dias foram de ansiedade torturante, esperando uma ligação que não vinha. A semana que o Dr. Álvaro tinha me dado para assinar os papéis estava terminando, e na sexta-feira recebi uma mensagem ameaçadora. Maria, segunda-feira é o prazo final. Apareça no escritório às 10 horas ou tomaremos medidas legais. Minha mãe estava preocupada, achando que eu tinha mexido com gente perigosa demais. Meus filhos percebiam a tensão mesmo sem entender exatamente o que estava acontecendo. No domingo à noite, quando estava quase perdendo as esperanças, meu celular tocou. Era o Alberto. Maria, consegui. Convoquei uma auditoria independente de emergência, alegando suspeitas de irregularidades. O conselho votou a favor, mesmo com meu cunhado votando contra. A auditoria começa amanhã cedo. Meu coração disparou. E agora? Agora você vai aparecer nesse encontro amanhã e vai assinar os papéis deles. Fiquei confusa. Mas confie em mim. Se você não assinar, eles vão desconfiar que algo está acontecendo. Podem destruir evidências. Podem fugir. Assine o papel, aceite o dinheiro e deixe a auditoria fazer o trabalho. E quanto a mim, eu vou ficar sem nada? Pelo contrário, quando a fraude for provada, a demissão por justa causa será anulada por ter sido motivada por má-fé. Você receberá indenização completa, danos morais, tudo, mas precisa confiar no processo. Na segunda-feira de manhã, voltei ao escritório do Sr. Rodrigo. Dessa vez, a Valentina também estava lá. Linda como sempre em um vestido preto caro, mas com olheiras leves que denunciavam estresse. Ela me lançou um olhar de desprezo quando entrei. Finalmente decidiu cooperar? Ela disse com veneno na voz. Ignorei-a e sentei na cadeira que o Dr. Álvaro indicou. Vou assinar, disse simplesmente. Vi alívio nos rostos dos três. Decisão sábia, disse o Sr. Rodrigo, empurrando os documentos na minha direção, junto com um envelope grosso. Aqui estão os 5.000 reais, como prometido. Assinei cada página, minha mão tremendo apenas levemente. A Valentina assistia com aquele sorriso satisfeito, pensando que tinha vencido completamente. Quando terminei, o Dr. Álvaro recolheu os papéis com pressa, como se tivesse medo que eu mudasse de ideia. Pronto, assunto encerrado. Maria, desejamos-lhe sorte em seus futuros empreendimentos. A condescendência estava clara. Peguei o envelope com o dinheiro e me levantei. Posso fazer uma pergunta? Disse, olhando diretamente para a Valentina. Ela ergueu uma sobrancelha. O quê? Por que você me odiava tanto? O que eu fiz para merecer ser tratada daquele jeito? Ela riu, uma risada curta e sem humor. Você não fez nada, Maria. É exatamente esse o ponto. Você não era nada. Apenas alguém que eu podia praticar. Sabe? Para quando eu precisar lidar com pessoas inferiores na empresa do meu pai? A crueldade casual da resposta me atingiu como um tapa. Ela tinha me torturado por meses, simplesmente porque podia, porque eu era um treino para sua futura carreira de executiva cruel. Entendo, respondi calmamente. Obrigada pela honestidade. Virei-me e saí daquela sala pela última vez, carregando meu envelope e minha dignidade machucada, mas também carregando a certeza de que a justiça estava a caminho. 2 semanas se passaram. Usei parte do dinheiro para pagar contas atrasadas, comprei os óculos que a Júlia precisava, atualizei os remédios da minha mãe. Comecei a procurar novo emprego, mas cada entrevista terminava com "Vamos analisar seu currículo e retornar", o que significava não. Sem referências da família Mendes, sem carta de recomendação, demitida por justa causa, eu era uma candidata manchada.
Comecei a me perguntar se tinha feito a escolha certa, se deveria ter lutado desde o início, em vez de confiar em um homem rico que mal me conhecia. Mas então, numa quinta-feira, meu telefone tocou. Era o Alberto novamente. Maria, pode vir ao meu escritório? Há algumas pessoas que querem conversar com você. Quando cheguei, havia 3 pessoas esperando. Alberto, um homem de terno que se apresentou como auditor-chefe da empresa contratada, e uma mulher elegante que era advogada trabalhista. Maria, começou o auditor, suas informações foram extremamente úteis. Encontramos evidências de uma fraude massiva na Mendes Empreendimentos, documentos falsificados, contratos fictícios, desvio de fundos que totalizam não 3,5 milhões, mas mais de 7 milhões de reais nos últimos 2 anos. Meu queixo caiu. 7 milhões, o dobro do que eu tinha ouvido. O que vai acontecer agora? Perguntei. Já acionamos as autoridades, disse a advogada. A Polícia Federal está investigando. Rodrigo Mendes, sua filha Valentina e o advogado Álvaro Souza foram indiciados por crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Vão responder criminalmente. E quanto a mim? Perguntei, mal ousando esperar. Você foi demitida ilegalmente para silenciá-la sobre crimes que estava involuntariamente testemunhando, explicou a advogada. A demissão por justa causa é nula. Você tem direito à indenização completa, FGTS, seguro-desemprego e vamos processar por danos morais pela humilhação pública que sofreu. Estamos falando de algo em torno de 150 mil reais. 150 mil reais. Era mais dinheiro do que eu ganharia em 10 anos trabalhando como faxineira. Lágrimas começaram a correr pelo meu rosto, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de justiça, de validação. Obrigada, consegui dizer. Obrigada por acreditar em mim. Alberto se inclinou para trás em sua cadeira, um pequeno sorriso no rosto. Não me agradeça. Você trouxe informações valiosas que salvaram esta empresa de uma fraude ainda maior. Se essa fraude fosse descoberta depois da abertura de capital, centenas de investidores teriam perdido dinheiro. Você é uma heroína, Maria, mesmo que nunca receba crédito público por isso. A notícia estourou na mídia 3 dias depois. Empresário de alto padrão indiciado por fraude milionária. Os jornais estavam cheios de fotos do senhor Rodrigo sendo levado pela polícia, da Valentina escondendo o rosto atrás de óculos escuros, do doutor Álvaro algemado. A mansão foi lacrada como evidência. Os bens foram congelados. A empresa entrou em recuperação judicial, sob nova administração. Foi um escândalo enorme que dominou as notícias por semanas. E então aconteceu algo que eu nunca esperava. 6 meses depois, com o processo criminal em andamento e a família Mendes completamente desmoralizada, recebi um telefonema de um número desconhecido. Atendi hesitante. Maria? A voz do outro lado era baixa, quebrada. Era a Valentina. O que você quer? Perguntei, minha voz fria. Houve um longo silêncio. Eu quero me desculpar pelo que fiz, por como te tratei. Fiquei em silêncio, processando. Estou perdendo tudo, ela continuou, e eu podia ouvir lágrimas na voz dela. Meu pai vai para a prisão. Nossa casa foi tomada. Meus amigos me abandonaram. E eu percebi que tudo começou quando eu te demiti. Se eu não tivesse sido tão cruel, se eu tivesse te tratado como ser humano, você nunca teria ouvido aquela conversa. Nunca teria. Você está se desculpando por me tratar mal? Ou está se desculpando por ter sido pega? Perguntei cortante. Ela soluçou do outro lado da linha. Eu não sei mais. Talvez os dois. Eu era horrível com você, Maria. Você não merecia nada daquilo. E agora estou pagando. Estou morando num apartamento de 1 quarto, trabalhando como atendente numa loja porque ninguém mais me contrata para posições administrativas. Eu sei como é ser humilhada agora. Eu sei como é ser invisível. Parte de mim queria sentir satisfação, mas tudo que senti foi uma tristeza vazia. Valentina, o que você fez comigo foi cruel, mas o que seu pai fez foi criminoso. São coisas diferentes. Espero que você aprenda alguma coisa com isso tudo. Você me perdoa? Ela perguntou, sua voz pequena como de uma criança. Pensei por um longo momento. Não sei se perdoo, mas não vou carregar raiva. Isso seria dar a você mais poder sobre mim do que você merece. Cuide-se, Valentina. Desliguei o telefone e fiquei olhando para ele por vários minutos. Minha mãe, que tinha ouvido a conversa, colocou a mão no meu ombro. Você é maior que ela, minha filha. Sempre foi. Assenti, sentindo um peso sair dos meus ombros. Perdão não significava esquecer, mas significava que eu não deixaria aquela experiência me transformar em algo amargo. Com o dinheiro da indenização, mudei minha família para uma casa melhor, numa área mais segura. Não era luxuosa, mas tinha 3 quartos,
quintal pequeno e janelas que deixavam o sol entrar. Consegui pagar um curso técnico para o Roberto, que queria ser técnico em informática. A Júlia ganhou os melhores óculos que o dinheiro podia comprar, mais livros do que ela conseguia ler. Minha mãe teve acesso a tratamentos médicos melhores, remédios de qualidade, fisioterapia para o Parkinson. Ainda sobrou dinheiro que investi numa caderneta de poupança, minha rede de segurança para emergências. Quanto a emprego, decidi que não voltaria a trabalhar como faxineira em casas de família. Não porque tivesse vergonha da profissão, mas porque aprendi que minha dignidade valia mais do que qualquer salário. Montei um pequeno negócio com uma amiga da igreja, uma empresa de limpeza, onde nós éramos as patroas, onde tratávamos nossas funcionárias com respeito, pagávamos salários justos e garantíamos condições de trabalho dignas. Começou pequeno, apenas nós duas e mais 3 funcionárias, mas cresceu. As pessoas gostavam de contratar uma empresa que tratava bem seus trabalhadores, que tinha ética, que fazia o serviço com carinho. 1 ano depois do escândalo, esbarrei com a dona Conceição num supermercado. Ela tinha saído da mansão quando tudo desmoronou e estava aposentada, vivendo com a filha. Nos abraçamos como velhas amigas que éramos. Você mudou o jogo, Maria, ela disse, lágrimas nos olhos. Não só para você, mas para todas nós que aguentamos humilhação em silêncio por anos. Você nos mostrou que temos valor, que temos direitos, que não precisamos aceitar tudo caladas. Aquelas palavras significaram mais para mim do que qualquer dinheiro. A condenação final veio 2 anos após minha demissão. Rodrigo Mendes foi sentenciado a 12 anos de prisão por fraude, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. O Dr. Álvaro pegou 15 anos pelos mesmos crimes mais falsificação de documentos. A Valentina, por ser mais jovem e por concordar em testemunhar contra o pai e o advogado, pegou apenas 5 anos, mas com conversão para serviços comunitários e prisão domiciliar devido a ser ré primária. A dona Márcia foi inocentada por conseguir provar que não sabia de nada, que vivia alienada em spas e clínicas e se separou do marido imediatamente. No dia da sentença, eu estava na plateia do tribunal. Não porque quisesse vê-los sofrer, mas porque precisava ver a justiça sendo feita com meus próprios olhos. Quando o juiz leu a sentença, olhei para a Valentina. Ela estava 20 quilos mais magra, sem maquiagem, com roupas simples, completamente diferente da princesa arrogante que me humilhou naquela festa. Nossos olhares se cruzaram por um breve momento e vi nela algo que nunca tinha visto antes: humanidade, remorso real, compreensão do que tinha perdido. Dei um pequeno aceno de cabeça, um reconhecimento silencioso e saí do tribunal. Hoje, 5 anos depois de ser demitida e chamada de lixo na frente de 50 pessoas, tenho uma empresa de limpeza com 15 funcionárias. Meu filho Roberto se formou técnico em informática e está fazendo faculdade de engenharia numa universidade federal. A Júlia, agora com 17 anos, quer ser advogada trabalhista para defender pessoas como eu. Minha mãe tem seus remédios, sua fisioterapia e passa os dias cuidando de um jardim pequeno no nosso quintal. Somos felizes de uma forma simples, mas profunda. Às vezes ainda penso naquela noite, ouvindo aquela conversa através da parede fina do quartinho de empregada. Penso em como um momento de raiva e humilhação poderia ter me destruído, mas ao invés disso, me transformou. Não porque eu planejei vingança, não porque eu quis destruir aquela família, mas simplesmente porque decidi que minha dignidade valia mais do que o medo. Decidi que não assinaria meu silêncio. Decidi que a verdade merecia ser ouvida, mesmo vindo da boca de uma simples faxineira. Essa história me ensinou que ninguém tem o direito de nos diminuir. Não importa quanto dinheiro eles tenham, não importa em que mansão eles morem, não importa quantas pessoas estejam assistindo. Nossa dignidade é nossa, e ninguém pode tirar isso de nós a menos que permitamos. Se você chegou até aqui, deixe seu like para que mais pessoas vejam que a justiça existe, que os pequenos podem vencer, que humildade não é fraqueza. Se inscreva no canal, porque todo dia eu trago histórias reais de pessoas que não abaixaram a cabeça, que lutaram pelo que é certo, que provaram que caráter vale mais que conta bancária. E me conta nos comentários, você já precisou se impor contra alguém poderoso? Como foi? Você teria tido coragem de fazer o que eu fiz? Sua história pode inspirar milhares de pessoas que nos assistem, que estão passando por situações parecidas, que precisam saber que não estão sozinhas. Obrigada por me ouvir, obrigada por acreditar
E lembre-se, você nunca é apenas uma faxineira, nunca é apenas um entregador, nunca é apenas qualquer coisa. Você é um ser humano com valor, com direitos, com dignidade, e isso ninguém pode tirar de você.